Bom, deixa eu ver aqui, ó. Vou estar com um tablet bem legal para vocês enviarem perguntas. Por favor, facilitem meu trabalho. Se bem que não tem muita coisa aqui, não vai ser tão difícil assim. Tem 3 grandes nomes. Quem acompanha já o Stock Pickers já conheceu o Luiz e o César. O Ari, embora nunca tenha vindo, já foi representado pelo André Ribeiro no Stock Pickers. Primeiramente, parabéns pelos prêmios. O César é curioso, né? 2017, a gente escreveu uma matéria na Infomoney do Oráculo de Londrina, acabou pegando esse apelido, e olha lá, 3 anos depois, você está aqui ganhando o prêmio de melhor fundo do ranking Infomoney de ações. Eu vou começar obviamente, eu vou querer saber o que vocês estão olhando para 2020 de estratégia de investimentos, mas tem uma certa ressalva a rankings, né? Geralmente tem gente que reclama de é perigoso olhar para ranking, porque o fundo às vezes se arrisca muito. A nossa metodologia, como o Sérgio já explicou muito bem, ela foge um pouco desses modismos por pegar uma janela de 36 meses. Então, a consistência é premiada. Mas eu queria saber, para vocês, como é que é receber um prêmio desse? O quanto isso mexe no dia a dia, o quanto isso aumenta a responsabilidade para o próximo ano, né? Mas mantendo essa janela de 36 meses. Vamos começar pelo primeiro colocado aí do ranking, César. O que muda ali para o gestor que fica lá no cantinho de Londrina, agora tendo essa amplitude aí, sendo o melhor fundo do ranking Infomoney 2020? Bom, muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Infomoney e BMEC. Tiago, você é pé quente, hein? Muito obrigado. Para isso eu sou, né? Para o futebol, que eu não dei muita sorte. Eu acho que a responsabilidade aumenta muito. Nosso trabalho assim, não é muito fashion assim, no dia a dia. É basicamente ficar o dia todo estudando. Eu acho que a gente acorda e vai dormir pensando nos nossos investimentos, no investimento dos nossos cotistas. E eu acho que essa premiação dá ainda mais ânimo para a gente ver que está no caminho certo e continuar motivado para agregar valor para os nossos investidores, né? Eu, particularmente, fico um pouco contente, fico muito contente. Sou um pouco tímido, então muda um pouquinho que eu tenho que subir aqui em cima. Estava quietinho em Londrina, mas, enfim, estou muito feliz. Legal. E para vocês, Ari, como é que é, principalmente questão de, não sei o quanto isso pode afetar o lado ali dentro da casa, né? Pô, agora a gente está entre os melhores, entre os premiados, não que não tivesse antes, mas agora tem uma placa aí bonita representando isso. Bom dia a todos. Acho que é uma grande honra poder receber esse prêmio, né? Eu estou aqui representando um time que é o time da Brasil Capital. Até lá a gente tem um lema que a gente gosta de falar bastante, que é a força do nosso time que faz o fundo performar bem ao longo do tempo, né? Até uma frase que a gente fala muito lá dentro é que sozinho você pode ir mais rápido, só que em conjunto com o time você vai muito mais longe. Então, é muito prazeroso, né? É muito gostoso poder olhar para trás e ver que o trabalho que a gente fez foi um trabalho bem feito, né? Um trabalho muito duro. A cota que o fundo representa, e essa valorização, ela foi construída ao longo de várias noites, sem dormir, muito trabalho, final de semana, muito estudo, muita introspecção, muita sola de sapato. Então, de fato, o trabalho de longo prazo, ele tira qualquer tipo de evento de sorte de curto prazo que um gestor pode ter, né? Depois de vários anos performando, evidentemente, para fazer isso tem que ter muita competência e muito trabalho. Então, acho que agora é comemorar, né, porque esses eventos são importantes serem comemorados, porque são marcos históricos do fundo, mas continuar com muito foco, muito trabalho e muita humildade. E eu acho que o time lá está bastante alinhado com isso, e sempre teve, até porque a gente é grande investidor do fundo, né? Os próprios sócios investem boa parte do capital dentro do fundo, junto com os cotistas, desde o começo. Então, eu só tenho a agradecer, e também todos os parceiros, né, que acompanharam a gente nesse período todo, vários investidores institucionais locais, estrangeiros, fundos de pensão, pessoas físicas do varejo, que agora, com o aumento de pessoas físicas investindo no fundo, a nossa responsabilidade também só aumenta. Então, é só agradecer e continuar focado, trabalhando com humildade. E para quem acompanha o Stock Pickers, o primeiro episódio desse ano foi com o Luiz e o André Ribeiro, seu colega de Brasil Capital, e foi bacana que foi um dos melhores fundos em 2019, né? E não tinha aqueles temas, vamos dizer, da moda, que muita gente
pegou bem em 2019 e acaba nem entrando no fundo da Brasil Capital, mesmo assim conseguiu ter um resultado, vamos dizer, resiliente, mesmo não pegando as grandes modas, conseguiu ter um bom resultado. Acho que isso é um pouco dessa prova aí de gastar a sola de sapato e manter a resiliência. E para você, Luiz, como é que é esse prêmio? O que isso muda aí no dia a dia da gestora? Como é que estar agora com essa visibilidade? Até o Ari já apontou um tema que a gente vai falar aqui, que é a questão do passivo, né? Acho que não é de hoje que vocês têm se destacado, muita gente tem visto isso, e aí a base de cotistas de vocês, não só em ativos sob gestão, mas também o número de cotistas aumentou bastante, né? Como é que trabalhar a cabeça para isso daqui para frente, para manter? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela premiação. Para a gente é uma satisfação enorme receber esse prêmio. A gente está vendo isso como uma premiação para toda a equipe, um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, com bastante diligência, com bastante cuidado. E é legal essa premiação, porque vem de uma análise um pouco diferente do que as pessoas normalmente fazem, que é simplesmente olhar intervalos de curto prazo e ver quem está na frente, qual foi o tema, e associar aquilo ali assim, a algo, um trabalho genial feito por tal gestor, como se aquilo ali fosse replicável, né? Então, a metodologia que vocês estão usando, ela olha o intervalo um pouquinho mais longo do que é o normal as pessoas olharem, e com um olhar também para risco, o que tem muito a ver com a maneira como a gente encara gestão de recursos. Então, além do prazer de receber a premiação, estar junto dessas casas espetaculares, mostra que o prêmio, enfim, o ranking é muito bem feito, a premiação nos traz muita satisfação. Em relação à questão do passivo, a gente tem uma visão de que essa é uma indústria de performance. Então, quem não está... a expectativa em cima da gente é grande, a barra subiu, né, e está subindo o tempo todo, mas tem que estar preparado para isso. Eu, quando olho para dentro de casa, eu vejo que eu tenho um time preparado para isso, gente que trabalha junto há muito tempo. Eu estou no mercado há 25 anos, tenho uma equipe de gente bem experiente, especialistas no que fazem, mas bem experiente, que trabalham junto há muito tempo. Então, a gente vem se preparando ao longo do tempo para esse momento diferente aqui que eu chamaria de normalização das condições de mercado no Brasil, né, que inevitavelmente uma participação muito mais relevante da renda variável, e, como consequência disso, os fundos de ações acabam recebendo uma atenção maior. Então, eu estou vendo com naturalidade assim, a atenção e com uma satisfação enorme por estar recebendo esse prêmio. Legal. Já vou entrar nos temas, mas já que a gente falou de passivo, também queria ver a opinião do César, porque para ele, até por já ter dito que fica mais distante ali, mas o fundo ele tem uma... hoje, com redes sociais, você já vê um alcance, não importa se você está aqui no Condado, no eixo Faria Lima Leblon, mesmo assim, mesmo distante disso, você consegue ter uma amplitude grande. Mas grandes colaboradores da performance do fundo, empresas como SLC, Unipar, Tupi, são empresas que, conforme o fundo vai ficando maior, pela liquidez, não necessariamente elas conseguem manter a mesma participação. Até hoje, a carteira do fundo mostra bem essa mudança. Vocês já estão com Vale, tem até a ação do seu mentor, Berkshire, né? A Berkshire Hathaway está na carteira também. É um pouco disso, assim, o fato do passivo estar maior também vai te possibilitar ou até meio que te forçar a buscar empresas de maior liquidez para continuar mantendo esse alfa? Bom, mudou da água do vinho para o vinho, né? A gente começou com 3 cotistas, eu, meu pai e minha mãe como clube no final de 2008. Inclusive, os 2 estão aqui aí, então parabéns para eles, que eles que acreditaram aí. Parabéns mesmo, hein? Abrir um clube de legal capital para um moleque de 24, 25 anos não deve ser uma decisão fácil, não, né? Que bom que deu certo. Mudou muito, né? A gente tinha poucos cotistas, captamos basicamente no boca a boca. O fato de estar numa cidade de 500 mil habitantes, esse boca a boca funciona muito bem. E 2 anos atrás, quando a gente entrou em algumas plataformas, a gente viu essa proporção crescer muito. Hoje são em torno de 25 mil investidores. E o tamanho do fundo também, que estava em torno de 100, 200 milhões alguns anos atrás, agora está em torno de 1,5 bilhão, né? Então, mudou.
Porém, o Fundo Real Investors sempre foi um fundo livre, onde a gente perseguiu as melhores oportunidades, né? Independente do tamanho das ações, seja small caps, mid caps, blue chips. Logicamente, conforme o crescimento, com prudência, a gente vai subindo um pouquinho a régua. A liquidez média que essa empresa tem que ter para fazer parte da carteira foi subindo ao longo do tempo. A gente deixa alguns pontos percentuais, não existe aquele número mágico, que nem todo mundo fala do capacity. É mais fácil tocar um fundo de 50 milhões do que de 100, de 200, de 500, de 1 bilhão. Vamos ver como a gente se sai nesse novo patamar. Mas tem uma curiosidade, algumas empresas que a gente está comprando um pouquinho mais líquidas no momento atual, também é fruto que a gente está encontrando mais oportunidade nelas. Quando a gente olha para o Ibovespa, a gente dá para falar que a Bolsa não está barata, está negociando num PL em torno de 17, olhando para frente, um PL projetado em torno de 14, que é um pouco acima da média histórica. Como a gente está num país que deve, de fato, começar a melhorar esse ano e nos próximos, e a taxa de juros, o custo de oportunidade caiu bastante, eu acho que se justifica. Mas se a gente olhar com uma lupa, Salomão, esse PL de 14, a gente pega quase 40% do índice, estão nos grandes bancos, Petrobras e Vale, que deve estar negociando um múltiplo abaixo de 10 aí para esse ano. E quando a gente pega os outros 60%, deve estar acima de 22, ou seja, não está muito barato. Eu até acho que os bancos, Vale, Petrobras, merecem estar assim baratas, talvez assim não seja uma oportunidade brilhante, mas a gente encontrou em algumas dessas alternativas uma oportunidade. E a questão da Berkshire, sou acionista desde 2011, numa empresa no exterior que eu tenho junto com a minha família, mas, de fato, nos últimos 2, 3 meses, a gente achou que está bastante interessante para ignorar. A Berkshire hoje negocia 1,3, 1,4 vezes o valor patrimonial, um dos menores múltiplos sobre o valor patrimonial da história, e a empresa tem hoje um valor de mercado de 550 bilhões de dólares, tem uns 200 e poucos bilhões de dólares em empresas de capital fechado, que devem valer muito mais se fossem vendidas assim no mercado. Tem uma carteira de 200 e poucos bilhões de dólares de empresas listadas na Bolsa, que a performance foi muito melhor do que a própria Berkshire. A maior ação é a Apple foi muito bem nos últimos tempos, e a Berkshire ficou meio que andando de lado. Então, a gente achou que talvez, no momento atual, faz sentido, e a gente gosta muito de olhar, eu nem gosto de falar que eu estou gerindo um fundo de ações, estou gerindo uma holding que tem participações em vários negócios, e ter a Berkshire dentro dessa holding, no momento atual, tem feito muito sentido. Legal, muito bom. Já que você já abriu um pouquinho a carteira, já vou jogar umas perguntas que chegaram aqui para o Ari e para o Luiz. Em cima disso que você falou, é um tema que tem sido dito bastante em eventos recentes, César, que foi essa questão da análise preço sobre o lucro do Ibovespa, que fala, está em torno de 14 vezes, só que tirando o Bancos Petrobras, vai lá para 23, 24, 25 vezes, aí depende da conta de cada um, mas, de fato, é um múltiplo caro. Mas, por outro lado, então, talvez Bancos e Petrobras tenham ficado para trás e pode ser uma oportunidade. Está por aí as oportunidades, Luiz e Ari, ou ainda tem como achar mais alfa fora dos pesos pesados do Ibovespa? Eu já conecto isso com perguntas que muita gente fez sobre visão de médio prazo para empresas de commodities, a pergunta que o Hermano mandou. Vocês estão olhando esses pesos pesados que ficaram para trás com carinho ou ainda estão focando no resto do mercado? Bom, acho que, até complementando um pouco do que o César falou, acho que assim, um pouco do que a gente gosta de pensar lá na Brasil Capital e que a gente aprendeu ao longo do tempo, é que olhar as métricas tradicionais de valuation são fundamentais e super importantes, mas ao longo do tempo a gente percebeu que a qualidade do negócio, a qualidade da gestão que toca o negócio, muitas vezes é mais importante até do que a métrica de valuation. Até pegando um evento que aconteceu com o Warren Buffett, que também é um grande guia nosso lá sobre cabeça de investimento, etc. Em 1960, um jornalista escreveu lá no Wall Street Journal que as ações da Coca-Cola estavam caríssimas porque negociavam 25 vezes lucro. E o Buffett tinha Coca-Cola já na carteira dele de investimentos e ele nunca vendeu nenhuma ação, apesar de terem falado que estava caro. E parecia caro, 25 vezes lucro. E desde então a Coca-Cola deu para ele, tem Coca-Cola até hoje lá na Berkshire, mais de 20% ao ano em dólar. Foi um dos melhores retornos da carteira dele.
porque a empresa cresceu muito e gerou muito valor ao longo do tempo. Então, muitas vezes, você vender uma ação que parece estar cara simplesmente por conta do múltiplo, pode enganar bastante. Nós mesmos, lá na Brasil Capital, já cometemos vários erros por vendermos bons negócios que a gente achava que estava caro, e, na verdade, não estava caro porque a gestão conseguiu criar muito valor ao longo do tempo. Então, a gente hoje entende que a nossa carteira, assim, do jeito que a gente gosta de olhar os negócios, a gente não acha que está caro. Evidentemente, quando você olha numa perspectiva maior de Brasil, quando você compara com o preço que as ações estavam em 2016, né, que estava quase precificando, no começo ali, que estava precificando que o Brasil ia ter uma ruptura institucional muito séria, ou ia virar uma Argentina, uma Venezuela, os preços eram muito mais convidativos, né? Então, acho que dificilmente uma pessoa que comprasse ação lá ia perder dinheiro. Hoje em dia, se a pessoa errar o negócio, pode perder muito dinheiro, porque muita ação reprecificou bastante e, de fato, o valor da ação hoje exige que a empresa entregue resultado. Então, a gente hoje está muito focado em entender se as nossas empresas do nosso portfólio vão ser as empresas que vão entregar resultados. A gente está, assim, não dá para dizer que a gente está tranquilo, né, porque a gente nunca está tranquilo, está sempre revendo dinamicamente o cenário e as empresas. A gente gosta de carregar por muito tempo os negócios, mas todo dia a gente está olhando se aquele molde, se aquela fortaleza que a gente entendia que a empresa tinha, ela continua existindo. E vários negócios a gente acha que ainda tem. Então, a gente tem ferrovia, tem negócio de saúde, tem educação, tem algumas coisas no setor financeiro que a gente concorda com o César que acho que os grandes bancos estão cada vez mais ameaçados, mas tem alguma coisa ou outra que faz sentido para a gente. Então, a gente continua construtivo e achando que, hoje, o Brasil, apesar de não ter o valuation que tinha das empresas em 2016, o cenário do país está muito mais estabilizado macroeconomicamente, né, os juros, a inflação, etc. E isso, de alguma maneira, deixa a gente um pouco mais confortável de alongar o nosso horizonte de investimento. Então, antes, quando o nosso país estava em cenário de estresse, a gente olhava 6 meses, 1 ano na frente só. Agora, a gente está olhando 3 anos na frente, 2 anos na frente, a gente fica mais... Isso já faz um tempo que a gente está fazendo isso. Então, a gente fica mais confortável de olhar para o lucro que a empresa vai gerar daqui 2 anos, não daqui 6 meses. E dessas empresas que você falou, ferrovia, bancos, só para quem acompanhou o Stock Pickers com o André, os nomes são Cosan, tem Rumo também, bancos seria Itaúsa. Sim, Itaúsa está bem menor do que aquela época, eu acho que ele conversou com você, mas a gente tem uma posição de Itaúsa desde quando o fundo começou, desde 2008. E pela primeira vez na história a posição está pequena. Então a gente tem uma posição muito grande em Rumo, que já tem lá a posição desde 2016. Rumo também é um caso de value creation, que a planilha nunca ia capturar. Quando a gente comprou a Rumo pela primeira vez, em 2016, estava R$3 a ação. Hoje está 24 e a gente não vendeu quase nada. E quando a gente comprou a R$3, a gente não achava que valia 24. A gente achava que valia 6, 7, 8 reais, que já era um bom upside para os 3 que estavam. Então, a gente tem Rumo, tem Cosan, tem Sul América, tem Edux, que é Estácio. A gente tem a única posição nossa em commodity é Petrobras, né, porque Cosan, para a gente, não é mais uma empresa de commodity. Temos uma posição em B3 também, que é a Bolsa. Então, é mais ou menos isso. Legal. E você, Luiz, como é que está... Acho que quem acompanha o Stock Picker já viu um pouco da sua carteira, mas como é que você está vendo essa disparidade de múltiplos entre os pesos pesados e o resto da Bolsa? Tá, como o César falou, quer dizer, a Bolsa, eu acho que tem 3 temas principais que são mais ou menos divididos, dá para você dividir em 1/3, 1/3, 1/3. É 1/3 do Ibovespa ali, que é concentrado em commodities, exportadores, mais ou menos 1/3 setor financeiro, e 1/3 é o doméstico, né, setores domésticos não financeiros. Esses são os 3 temas principais. A gente não faz investimento temático, né? Vou olhando, olhando de cima, qual que é o tema que eu quero investir, depois vou escolher as ações. Não é assim que se forma um processo de investimento no nosso caso. Mas se eu tivesse que analisar esses 3 temas, hoje não me parece que tem uma distorção de precificação em nenhum deles. Chama sempre muito atenção o fato de você ter um setor ou outro com múltiplos muito mais baixos, né? Poxa, bancos está muito mais baixo do que o setor doméstico não financeiro, commodities é a mesma coisa. Por outro lado, tem perspectiva e tem risco associado. Colocando isso na conta, eu não consigo ver esse desequilíbrio. Eu acho que os setores domésticos estão com múltiplos muito mais altos. Porém, quando eu olho para commodities, você tem que entender que tipo de exposição você está comprando quando compra commodities. Você pode falar de Vale e entender as coisas específicas de Vale, mas tem uma premissa ali, um fator que ela responde por quase que toda a geração ou não de valor da Vale para frente, que é o preço do minério.
E a gente tem meio que por filosofia, tem uma abordagem de mercado, a gente tem que bater o mercado, no final das contas, né? A proposta aqui não é simplesmente dar para o investidor uma exposição ao mercado. Acho que tem maneiras de se expor de uma forma mais barata do que comprar um fundo de gestão ativa. A gente se propõe a bater o mercado. Então, a gente parte de uma premissa que a barra é alta, que é difícil. Para fazer isso com consistência, a gente tem que ter algum tipo de diferencial, né, competitivo em termos de análise. E quando eu olho para essas coisas, eu acho que eu tenho sempre um diferencial menor em entender ciclo de commodities do que eu tenho em entender os setores domésticos. Então, estruturalmente, a nossa carteira é muito mais voltada para setores domésticos. Eu gastei anos da minha vida indo para a China para tentar entender dinâmica de oferta e demanda de minério de ferro, de papel e celulose. Enfim, dá para falar bem, assim... Não foi recente para a China? Não, foi recente não. Agora, eu tenho... Estou muito perto, né? Pois é, exato. Virou, não dá para estourar plástico bolha mais, né? Mas enfim, mas não estamos, faz um tempo que a gente não vai para a China. O tema até mudou de China, né? Quem tem ido para a China agora está em busca dos temas de tecnologia. Mas eu não acho, o ponto é, acho que dá para aplicar essa mesma metodologia para as outras duas casas aqui. O pessoal tende a ter um foco maior nos domésticos. Eu vejo, assim, dos domésticos, múltiplos bem mais altos, mas perspectivas de crescimento maiores do que foram no passado. A gente passou por uma dinâmica muito favorável para o setor doméstico ali a partir do momento de crise, né? A gente passou por um período de depressão econômica, onde teve um afundamento, uma queda muito forte dos lucros das companhias, e as empresas reagiram a isso, né? A gente viu 100% das companhias reagindo a isso, não ficaram parados. O pessoal foi buscar eficiência, cortar custo, quer dizer, apertar o cinto, de fato, para buscar, enfim, ficaram muito enxutas. Quando isso acontece, geralmente você passa por um período onde elas têm ganho de eficiência, onde elas têm crescimento de margem operacional, e a gente está vendo isso agora nesse pós-depressão, justamente isso acontecer, com, enfim, um outro elemento acontecendo, que é a queda da taxa de juros, que diminui a despesa financeira das companhias, então o impacto em lucro líquido tem sido muito favorável. E se tiver que adicionar uma outra coisa, assim, a nossa bolsa, o nosso universo aqui de análise, ele é muito restrito no Brasil, né? Porque o mercado de capitais no Brasil ele é muito atrofiado por um período muito grande de juros altíssimos. Então, você tem poucas alternativas de empresas de capital aberto para investir. Geralmente, quem está na bolsa são as empresas líderes nos setores que elas operam. Só que, na vida real, esses caras operam e competem com uma série de empresas de porte menor, quer dizer, uma cauda longa aqui de gente que não tem o mesmo acesso a capital, que não tem a mesma estrutura, ferramenta de gestão. E esse pessoal da competição saiu muito fragilizado do período de depressão. Então, além da questão de alavancagem operacional, de despesa financeira caindo, o ambiente concorrencial para as empresas de capital aberto está muito favorável, isso desde 2016. Então, isso tem tido impacto em lucro de companhia. Então, a gente está, de fato, vendo isso desde o primeiro trimestre de 2017, eu diria que trimestre após trimestre, a gente tem visto isso com consistência acontecer nas empresas. Então, assim, por trás da valorização das ações de setores domésticos, eu vejo o fundamento, no final das contas, eu vejo uma tendência bastante positiva. Legal, muito bom. Chegaram algumas perguntas aqui bem legais. Eu vou juntar a pergunta do Rafael com a do meu xará, Tiago, que um falou um pouco de política, outro de economia. Então, quero ver como é que Value Investors, que tem uma disciplina mais de fundamentos, como é que vocês estão olhando tudo isso? O Rafael perguntou do impacto da não aprovação das reformas administrativas e tributárias para o Ibovespa, vocês podem expandir para as ações em geral. E o Tiago falou do aumento da discussão quanto a uma frustração no crescimento do país para 2020, como se posicionar, como um FIA se posiciona diante desse cenário. Acho que juntando as duas perguntas numa só, o quanto vocês colocam de peso nas tomadas de decisão, frustrações com o PIB ou não avanço nas reformas? Para alguns ativos é determinante ou vocês não colocam isso na hora de tomar as decisões? Tem o nosso colega aí, o Breda, que está publicando bastante no Twitter que o PIB não é bolsa, PIB não é lucro necessariamente, né? Eu acho que independente, sendo bem simples, se o mercado está crescendo, o PIB está crescendo, é mais fácil. As empresas boas vão ganhar mais, as empresas ruins talvez vão crescer e ganhar alguma coisa. Quando está mais difícil, é mais difícil para todo mundo, né? Então, no momento atual, como os múltiplos estão mais esticados, isso acaba sendo um risco, porque muitas vezes você não tem muita margem de segurança
caso o crescimento decepcione. Então, já está embutido nos preços um pouco que esse cenário vai dar certo, que, de fato, agora em 2020, o país finalmente volta a crescer. Estavam falando em 3, 2,5, já estão falando de 2. Pode ser que decepcione igual os últimos anos. Eu acredito que deve ser melhor. Mas, na Real Investor, a gente é muito mais assim bottom-up, no sentido de escolher empresas muito boas, num preço interessante, que tenham boas perspectivas e que eu acho que esses empresários vão se diferenciar ao longo do tempo. Agora, olhando para a questão macro, sim, lógico que a gente acompanha, é importante, mas a nossa ênfase, o peso maior está na análise do negócio que a gente está comprando. Agora, vale destacar que, quando passou a reforma da Previdência, igual falam lá, tiraram o bode da sala, no sentido que, se o país fosse uma empresa, era uma empresa que ia quebrar, estava insolvente em alguns anos. Agora, pelo menos, ela não vai quebrar nos próximos anos. Agora, toda essa agenda de ganhar eficiência e produtividade depende das reformas. Eu acho que, se não acontecer as reformas, vai ter uma certa frustração e, provavelmente, a gente tem alguma realização de lucro. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir acompanhando aí no dia a dia, mês a mês. Essa luta não está ganha, mas acho que nós estamos no caminho certo. Vocês têm alguma coisa para complementar? Acho que, só complementando um pouco o que o César falou também, etc., assim, a gente é uma casa, né, que sempre gostou de olhar muito para os negócios em si, pouco para essa parte mais macroeconômica, né? Até eu sou economista de formação, tenho mestrado, mas não exerço a profissão. A gente não tem nenhum tipo de projeção de PIB, inflação, porque a gente acha que é um trabalho bastante difícil de se fazer do ponto de vista do investidor de ações, né? A gente prefere gastar muito mais tempo entendendo o que as empresas vão fazer para ir bem e para gerar resultado, gerar lucro, que é o que importa no final do dia, independente do que está acontecendo com o PIB, né? Independente de se o PIB vai crescer 0,5, 1, ou 2 ou 3, aquela empresa específica que a gente está virando sócio e está sendo acionista, tem lá uma gestão capacitada que vai ganhar market share, vai inovar e vai fazer novas coisas para fazer com que a empresa performe bem em qualquer cenário. Então, tem vários negócios na Bolsa que, mesmo com que o país, né, andando de lado, performam bem. Nosso desafio é achar esses negócios e continuar investindo o capital nosso e dos nossos clientes nesses bons negócios. E um ponto importante também é que, assim, evidentemente, né, se o país estiver caminhando para a direção correta, etc., isso ajuda bastante as empresas a performarem, né? Não dá para falar que você vai encontrar uma boa empresa se você estiver investindo num país que está virando a Venezuela. Evidentemente, você vai talvez achar 2 empresas que vão sobrar no país, olha lá. Então, evidentemente, é importante que o país tenha um contexto macroeconômico de estabilidade e que as reformas passem. Então, a gente não investe esperando que as reformas passem, a gente investe esperando que as empresas performem bem e acompanhem isso diuturnamente, mas, se as reformas forem aprovadas e o país continuar caminhando na direção correta, ajuda bastante. Dito isso, acho que talvez a reforma mais importante de todas, né, que era a mãe das reformas, foi a Previdência, que já foi aprovada. Então, acho que as outras vindo são muito bem-vindas, mas a mais importante já foi. A gente olha o macro lá, não fazendo projeções de curto prazo, quanto é o PIB do ano, tal, quanto vai ser os juros, o câmbio no final do ano para tomar decisão. Mas é importante a gente entender em que ponto do ciclo, mais ou menos, a gente está para ter uma visão de risco. Hoje eu tenho a percepção de que, de fato, tem se vocês me perguntam qual que é o principal risco que vocês veem lá, é a eleição americana, é o coronavírus, até pouco tempo atrás o tema era o trade war, tal. Eu acho que é a combinação de preços que já embutem uma expectativa de crescimento de lucro maior do que estava no passado com o crescimento. O crescimento é a variável que ela tem que acontecer. Se vai acontecer no primeiro semestre da maneira como se esperava, pode ter uma frustração de curto prazo, mas ela tem que acontecer em algum horizonte aqui, a perspectiva de crescimento ela tem que acontecer. E, para mim, assim, não tanto pelo lado de quanto isso vai impactar no resultado das ações, na trajetória das ações de curto prazo, mas muito mais em função do estrutural que está por trás. A gente fez uma inversão de ciclo lá em 2016, bem importante, que é no sentido das pessoas entenderem, né, e está bastante disseminado, o tipo de política pública que a gente espera que seja implementado. Isso tem já dado impulso a uma série de reformas. As pessoas falam agora estão olhando para a próxima, administrativa, tributária, mas tem uma série de reformas que já estão em andamento, às vezes não chamam tanta atenção há bastante tempo,
E essas reformas, que são importantes para médio e longo prazo, elas não têm resultado de curto prazo, né? A vida fácil do populista na América Latina é porque ele sempre tem uma resposta de curto prazo para um problema complexo. Geralmente, as decisões certas, elas não têm esse efeito de curto prazo, mas têm de longo prazo. A gente implementou uma reforma trabalhista, que não se fala mais a respeito, no Brasil, já faz um bom tempo, faz uns 3 anos. Você imaginar que há 5 anos atrás, falar em mexer na CLT no Brasil, é uma maluquice, mas foi feito. E tem impacto, né? Exemplos assim que a gente consegue enxergar no dia a dia de negócio. Meu sócio ontem teve com o pessoal da Energisa, que comprou 2 empresas de distribuição de energia da Eletrobras. Eles mandaram embora, no Norte e Nordeste, mandaram embora metade dos funcionários da Eletrobras, não teve uma ação trabalhista. Quer dizer, esse é o tipo de melhora de ambiente de negócio que a gente está tendo. O volume de ações trabalhistas dos bancos aqui no Brasil caiu pela metade, 50%. Dados assim, o Itaú tem 1.000 pessoas, mais ou menos, 1.000 pessoas na equipe de contencioso, lá o legal, né? E trabalha com 500 escritórios de advocacia que fazem esse tipo de trabalho, tanto o trabalhista quanto daquelas ações revisionais que tem Brasil afora. Quer dizer, você mexer na estrutura disso, quer dizer, isso é produtividade na veia que vem ao longo do tempo. Além disso, teve mudança de governança nas estatais, teve mudança de papel dos bancos estatais, a participação do BNDES saindo do mercado de capitais, saindo do mercado de crédito, com a maneira como influenciava, tem uma importância gigantesca em termos de produtividade e alocação de capital no Brasil, né? Que é uma distorção enorme que se tinha aqui, que era, puxa, a alocação de capital de longo prazo. Eu cheguei a ver o presidente do BNDES há uns anos atrás falar com orgulho que 80% do investimento de longo prazo no Brasil, de crédito, era dado pelo BNDES. Quer dizer, por um grupo de burocratas e não pelo mercado, que é sabidamente o instrumento mais eficiente para alocar capital. Então, assim, para mim, o risco é esse, o risco é a gente não crescer e colocar, e comprometer, né, essa agenda de continuação de reformas estruturais que vão muito bem. É legal ouvir essa resposta bem estrutural de vocês, porque a gente tem feito uma aproximação maior no Stock Pickers com gestores macro, e uma das coisas que a gente conversa com eles é o quão alienado os value investors, os Stock Pickers, estão com a ideia que o Brasil vai dar certo e o quão preocupado estão os gestores macro com a ideia de que tem muito risco por aí. Acho que também tem um pouco dessa diferença de visão, né, de horizonte, né? O gestor macro vai ter um painel aqui para falar com gestores macro logo depois, mas eles têm maior flexibilidade, maior velocidade, podem operar outros ativos, e isso também muda um pouco a visão de investimento. O tempo ainda tem 12 minutos, tem bastante pergunta, mas eu gostei de uma coisa que o Ari falou da ideia do relativo, né? Porque quando você vai investir numa empresa, você está escolhendo não investir em outra, né? Você tem que escolher entre uma e outra, não dá para comprar a bolsa inteira. E você falou que tem alguns setores na carteira, só que tem outras empresas do mesmo setor que não estão na carteira. Então, queria que vocês fizessem um pouco dessa análise relativa, falando não só porque vocês têm uma ao invés de outra. Então, vou deixar o Ari e o Luiz pensarem em uma. Eu vou começar com o César, que a gente falou de commodities, e você tem Vale, mas não tem a Petrobras. Por que uma e não outra? Eu sei que não são excludentes, mas dentro de uma cabeça buffettiniana, já ter uma empresa de commodity não necessariamente é tão comum assim, mas por que ter a Vale e não ter a Petrobras? Bom, para mim vai ficar mais fácil agora que eu tenho as duas. Ah, tá. Então, mas vamos lá. quebrou a pergunta, mas vamos lá. Na linha do Buffett, eu não gosto e não tenho histórico de investir muito em empresas de commodities. Igual o Luiz Felipe colocou, e o Ari, é mais difícil de prever o preço da commodity, do câmbio, tem uma série de incertezas. Eu estava com uma convicção muito grande em Vale no começo do ano, em Petrobras, e veio o coronavírus, deu uma chacoalhada um pouquinho nessa convicção, no sentido que o preço do petróleo e do minério caíram bastante. Não mudou a nossa tese, mas assim aquela convicção que era grande é uma convicção um pouco acima de média, vamos supor. Mas questão dos preços, uma das coisas que sempre funcionou ao longo do tempo foi pagar barato, comprar um bom negócio e pagar barato. Eu acho que as estatais, igual falaram há pouco, melhorou muito a gestão. Quando a gente olha tanto a Vale quanto a Petrobras, eu acho que tem um plano de negócio bastante interessante olhando para frente, e os preços ficaram interessantes. Quando a gente olha para a Vale,
ela está negociando nas nossas contas em torno de um múltiplo 3,5 vezes 4 EV/EBITDA. Isso é baixo, é bem abaixo da média histórica e é bem abaixo dos peers da Vale do Rio Doce. Isso deve dar um PL em torno de 7, 8 para esse ano e, potencialmente, um dividend yield acima de 10%, já que a empresa, dado todos os problemas, não pagou dividendo ano passado. Acho que a nuvem preta está saindo de cima da Vale do Rio Doce. Esse ano, 2020, 21, 22, tende a ser bons anos para a Vale. E a gente acha que no preço atual de minério tem muita margem de segurança. Ele poderia cair bastante, que a gente ainda acha que seria interessante. Petrobras a gente não tinha, a gente comprou recentemente e aproveitou a oferta do BNDES para comprar. Geralmente, quando tem um grande vendedor que precisa vender, cria-se uma pressão assim no preço. Então, acho que Petrobras tem um desempenho assim relativo ruim em relação aos pares e chegou num preço que a gente gostaria, né? Hoje ela deve estar negociando um múltiplo EV/EBITDA em torno de 5. Talvez deve ser uma das empresas de petróleo mais baratas do mundo e também uma das que vai ter mais crescimento nos próximos anos. A gente gostou muito do plano de negócio que foi apresentado, a empresa vendendo um monte de ativos não core, focando na exploração, na produção, colocou bem claro que quer diminuir esse endividamento, que a gente vê um risco para uma empresa de commodity, para uma relação dívida líquida EBITDA chegar em torno de 1,5 vezes, e deve, focando no EVA, lá, no retorno sobre o patrimônio, ali, no melhor retorno sobre o capital empregado possível nos próximos anos, e deve passar a pagar mais dividendos, né? E, para nós, a gente gosta muito da liquidez de Vale de Petrobras, que é muito fácil a gente mudar de ideia, mas principalmente do mercado de opções. A gente não é um fundo que fica especulando com derivativos, mas eu gosto muito de ter uma posição e, às vezes, alguns momentos, fazer o que no mercado chama de financiamento coberto, lançar opções fora do dinheiro de compra, ou, às vezes, mesmo lançar puts fora do dinheiro também. Eu brinco que eu sou pago para fazer algo que eu faria de graça. Então, vamos supor que Petrobras, sei lá, estaria a R$50, eu lanço uma put a 48 e lanço uma call a 52, e recebo R$1 em cada uma das pernas, né, R$2 de prêmio. Se ela subir muito, eu diminuo minha posição, e se ela cair muito, eu compro um pouquinho mais. Então, quando a gente olha a rentabilidade, esse crescimento, essa melhora de resultados, e essa cerejinha do bolo de ir rentabilizando esse carrego no momento difícil, a gente gosta bastante das duas. Interessante. Obrigado pela explicação e obrigado por mostrar que comprou recentemente a Petrobras, né? Não foi tão errada a pergunta. Ari, qual o investimento relativo aí que você destacaria, que você tem na carteira e não tem outra do mesmo setor? Bom, acho que talvez falar um pouco do setor de educação, que a gente investiu bastante tempo a gente sempre investiu bastante em educação, por ser um setor que a gente acha que tem crescimento, tem bastante espaço aí para o setor privado ganhar share em cima do setor público, né, que é bastante ineficiente. Então, a gente investiu durante muito tempo na Croton, de 2009 até 2016, uma posição grande, que foi bastante boa para o fundo. E já faz, em 2016, a gente saiu de Croton e faz, desde 2017, faz uns 3 anos, a gente está na Edux, que é Estácio. E um pouco, né, que levou a gente sair de uma e para outra é um pouco dos atributos que a gente vê dentro da empresa para a empresa conseguir crescer, né? Para a gente é muito importante estar num negócio que tenha potencial de crescimento, porque no final do dia um preço da ação ele é remunerado em cima do potencial que aquela empresa tem de crescimento e o quanto que o lucro daquela empresa cresce para pagar a expectativa que está precificada. E aí, quando a gente vai estudar, né, que serve para o setor de educação que eu estou falando, mas também serve uma interface para todos os outros setores da Brasil Capital, a gente gasta muito tempo entendendo não só o modelo de negócios, mas o tamanho da empresa no mercado, né, o tanto que aquela empresa pode conquistar de mercado, se ela tem as ferramentas lá de gestão e tem a marca, o fit estratégico para conseguir fazer isso. E o mais importante, talvez, é conhecer as pessoas que tocam a companhia, né? A gente gasta muito tempo fazendo reunião com membros das companhias investidas. A gente tem lá um levantamento interno nosso, que o nosso time fez em 12 meses quase 2.500 reuniões. Então, a gente faz muita reunião. E essas reuniões vão dando para a gente um guia, né, de se aquela empresa é boa, se aquela empresa é eficiente, se aquela gestão está capacitada para navegar e enfrentar os desafios. E você nunca vai saber a resposta disso só perguntando para o CEO da Edux se a Edux é a melhor empresa de educação do Brasil, porque ele vai falar que é.
como qualquer CEO de empresa vai falar que a empresa dele é a melhor empresa e que ele é muito bom para fazer aquilo que ele está fazendo, e geralmente CEO de empresa é um cara super inteligente, super capacitado. Então, para você decodificar o que ele está falando, você tem que estudar bastante e conversar com o concorrente, com o fornecedor, com o cliente, com o regulador, enfim, com toda a interface da empresa, para você conseguir responder essa pergunta de que aquela empresa é a empresa que realmente vai enfrentar os desafios. E isso é uma pergunta que tem uma resposta dinâmica, né? Todo dia a gente está pesquisando e vai juntando informação na nossa cabeça sobre aquela companhia e nossa convicção vai aumentando ou reduzindo ao longo do tempo, o que produz o aumento ou redução da posição do fundo. Então, assim, a posição na Brasil Capital, ela chega no top position por merecer aquela posição pela nossa pesquisa que a gente fez. Então, é difícil você chegar lá na Brasil Capital e a gente tem uma posição de 1% em IDUX, daqui 2 meses você vai lá e a gente está com 10% do patrimônio em IDUX. Isso não acontece na Brasil Capital. Assim, a posição ela evolui ao longo do tempo, de uma maneira muito gradual, né? A gente brinca que a gente é um maratonista de 42 quilômetros e não um cara que vai dar um sprint de 100 metros. Então, a gente vai devagarzinho, estudando a empresa, conhecendo, ganhando convicção, fazendo pesquisa, ganhando convicção, e vai aumentando. Se na pesquisa os inputs que a gente está recebendo são ruins, a gente vai reduzindo a posição. Então, até uma coisa que a gente tem lá bastante, tenta ter bastante disciplina, né? A gente não zera a posição por conta de preço de mercado, que subiu muito ou caiu muito, a gente zera a posição se a gente entende que o fundamento mudou. Então, é um pouco assim que a gente olha nessa parte de escolher as empresas. E cada setor da economia, né? Hoje a gente tem a ferrovia, que é a Rumo, que no caso é a única disponível, mas tem educação, tem Edux, saúde, tem Sul América. A gente tenta buscar esses atributos dentro das empresas e escolher dentro de cada setor quem que é o melhor empresário ou a melhor empresa para a gente estar investido, né? Isso é sempre em conta. Sempre tem empresa que, dentro do mesmo setor, parece que a empresa está na China, né? Está crescendo muito, tendo um desempenho fantástico, e uma empresa irmã, gêmea dela, no mesmo setor, parece estar na Venezuela, né? Assim, receita caindo, EBITDA caindo, e tudo isso é gestão, né? É gestão, porque o mercado está lá para todo mundo. Luiz, antes de você responder, tem 3 minutos e chegaram várias perguntas para fazer um ping-pong final. Então, se conseguir responder em uns 2 minutinhos, só para a gente conseguir fazer o máximo de ping-pong possível, qual o investimento relativo que vocês têm na... Entre Petro e Vale? Não, pode ser qualquer... Eu sei que vocês têm, por exemplo, Localiza, e por que Localiza e não outro, enfim, alguma Azul e não Gol. Putz, cada uma delas tem a razão específica, que eu não vou conseguir, em 2, 3 minutos, falar especificamente de cada uma. Hoje, as principais na carteira, a gente tem a posição de Petrobras, que a gente aumentou ao longo do tempo, e tem a posição Azul. A gente tem, assim, eu não gosto tanto de falar de nomes de ações, porque tem que fazer muito sentido para a gente o portfólio ao longo do tempo, e consistência na performance desse portfólio, na montagem dele, né? E na diversificação de risco que você obtém com essa montagem. Mas hoje eu tenho Petro e Azul, por razões específicas delas. Tem uma variável que é uma variável que está fora, mais distante e com incerteza, que é o preço do petróleo, e por acaso ele é comum às duas, só que de forma diferente, né? O que é um aumento de preço do petróleo que é muito ruim como um item de custo para uma companhia aérea como a Azul, é bom para uma empresa de petróleo, pela receita. Então, tem esse efeito, vamos dizer, não é um hedge perfeito, mas é um estrutural aqui na carteira de balancear esse fator de risco do petróleo, que faz sentido. Elas duas estão maiores do que estariam individualmente, em função de terem esse efeito de diversificação desse fator de risco na carteira. Petrobras, o que o César comentou bem, a gente tem uma visão parecida, a empresa está num momento de crescimento de produção muito grande, de venda de ativo, de otimização de ativo. Então, é uma empresa que vendeu em ativos, ano passado, 16 bilhões de dólares, é um negócio muito relevante. Para esse ano, o plano é 20 bilhões de dólares. E vende ativos com um retorno sobre o capital investido mais baixo, quer dizer, só da venda de ativo ela vai concentrando em um portfólio com uma rentabilidade maior, e vai também em funcionários, né? Tem uma pequena privatização que vai acontecendo aos poucos aqui da empresa. Então, tem uma dinâmica aí acontecendo bem interessante em Petrobras. A Azul é uma empresa que a gente tem um acompanhamento muito próximo, como é característica do nosso portfólio. Há muitos anos, identificou lá atrás uma empresa que estava num setor ruim, vamos dizer, tem um tema ruim por trás. Para a gente é quase que um sweet spot, quando você consegue enxergar um tema ruim, macro, né, que acaba afugentando investidores e tornando a precificação menos esticada, vamos dizer assim, você conseguir identificar uma empresa que tem um modelo de negócio diferenciado, que é o caso da Azul. Então, deixei 30 segundos para você. Ótimo. Então, a resposta com uma palavra, tá? Para dar tempo de perguntar várias coisas. Não precisem se aprofundar, são temas
de longo prazo e algumas coisas de curto prazo. Chegou aqui a pergunta do Fernando Araújo. Qual a história de sucesso da carteira de vocês? Ele pediu para explicar a escolha do papel, mas não vai dar tempo. Então, qual a história de sucesso que vocês carregam com carinho aí no fundo de vocês? Ou já foi embora do fundo? Exetec, do final de 2008 até o começo de 2015. A gente vendeu cedo, o Luiz foi mais inteligente. Ari? Acho que Cosan. Cosan é uma posição que a gente tem praticamente desde o começo do fundo também, desde 2009. E talvez Cosan reflita um pouco do que eu falei de capacidade de gestão, né? Era uma usina, antigamente, um conjunto de usinas que, se tivesse permanecido igual, teria quebrado, provavelmente, e se transformou num conglomerado de infraestrutura e energia gigantesco. Então, Legal. Exetec está desde o começo da carteira, desde 2010, e é uma empresa que a gente aumentou e diminuiu ao longo do tempo, diminuiu a posição recentemente, mas ela está lá. Foi também uma empresa que opera dentro de um tema ruim, um setor cíclico, com baixa barreira de entrada, com um modelo de negócio focado totalmente em execução e conseguindo ser anticíclico pela uma filosofia de estrutura de capital diferente. Então, foi para a gente, ao longo desse tempo, a melhor contribuição por estar há mais tempo. E foi a única empresa desse setor que conseguiu gerar valor para o acionista nesse ciclo. A gente passou por um ciclo, interessante esse negócio, você fala de macro, as pessoas pensam muito no tema, poxa, um determinado setor vai muito bem. De fato, pegando do momento que a gente investiu, o momento que as empresas abriram capital lá em 2007 até agora, teve um boom imobiliário no Brasil. E as empresas conseguiram quebrar. A maioria delas quebrou, foi comprada, saiu do mercado. Tinham 22, 23 empresas abertas, hoje tem muito menos. E o único que, desse segmento, fora da dependência do Estado, né, que deu crédito barato para o Minha Casa Minha Vida, nos outros segmentos, a única empresa que gerou valor para o acionista foi a Exetec. Legal. Saiu ontem uma notícia, um rumor do Paulo Guedes, aí perguntaram aqui, vocês acreditam que ele pode abandonar o governo? Eu acho que vocês não são analistas políticos, né, acredito que não, mas quais possíveis impactos que isso traria para a Bolsa? Acho que, deixando a pergunta um pouco mais clara, já que o tempo acabou, Paulo Guedes pode sair do governo. Vocês reveriam o portfólio de vocês de alguma maneira? Eu acho que essa narrativa de melhora aí vai ter muitas dificuldades, né? Provavelmente a gente ficaria muito mais conservador. seria ruim. Seria, sem dúvida, ruim. Mas ruim, deixa eu mexer a carteira ou ruim? Depende de quem substituiria ele, depende de muitas respostas que eu não tenho ainda, né, para saber o que a gente vai fazer. Mas seria ruim. Acho que perder o Paulo Guedes seria muito ruim. Vai ser bem ruim. Bem ruim é um ponto de ter um movimento exagerado. Quer dizer, como é que isso vai refletir em preço? Quer dizer, o que a gente vai fazer com a carteira vai depender dessa combinação. Acho que, se tivesse que fazer aqui um chute grande em relação à reação do mercado para uma saída do Paulo Guedes hoje, é um movimento brusco de queda, talvez até exagerado. Tá, e para finalizar, ninguém mandou a pergunta, mas curiosidade minha, que eu sei que foi uma grande posição, não sei nem ainda se está no fundo, CVC. O que vocês têm de opinião sobre ela? CVC, acho que é do Ari. Na verdade, mas o César pode falar se teve ou não. Não sei. Bom, eu vou falar você já me surpreendeu com o rapidinho. Petrobras, vai que Espero que eles não tenham abandonado o case, que a gente colocou um pezinho para monitorar agora na última semana. Temos 1% em CVC, caiu acho que 46% nos últimos 12 meses, começou a nos interessar. CVC é uma história que a gente tem desde 2013 no fundo. A gente começou investindo um pouco depois do IPO, quando estava R$13, R$14 mais ou menos a ação. Ela gerou bastante valor, cresceu bastante. Chegou a ser uma top position do fundo, hoje é uma posição pequena, bem pequena. E a gente tem respeitado um pouco a dinâmica de curto prazo que está acontecendo na companhia, mudou gestão, algumas coisas estão acontecendo no mercado de travel também, de online e offline. Então, a gente ainda vê estruturalmente bastante valor nas fortalezas que a CVC criou ao longo de 2013 até 2020. Ela comprou muita empresa, virou a maior empresa do Brasil de viagens corporativas e viagens de lazer. Então, essas fortalezas estruturais estão lá, mas, circunstancialmente, ela está passando por um momento difícil. E também com a quebra da Avianca, atrapalhou bastante. Tal. Então, a gente está com uma posição pequena, continua comprado, mas acompanhando. A gente teve durante muitos anos, diminuiu no final de 2018, saiu no começo de 2019, antes da queda, para uma série de fatores ali. Eu não tenho clareza hoje o que é para fazer com a CVC. A gente
às vezes, atraído por preço, né? Você olha múltiplo e tal, putz, tem que olhar esse negócio. Confessar uma coisa para vocês aqui. Os maiores erros da minha carreira foram nessas histórias de coisa muito barata. Assim, uma coisa parece barata demais. Foi onde e se olhar os nossos históricos foram de coisas geralmente mais caras no relativo, mas que fundamentos estavam respondendo e empresas indo bem, reforçando as vantagens competitivas em setores com uma competição, enfim, não tão agressiva. E os nomes muito baratos foram sempre não, mas eu diria que os maiores erros foram nos nomes muito baratos. Bom, desse jeito, peço desculpa as perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente encerra esse primeiro painel. Muito obrigado, Luiz, Ari, César, e parabéns aos vencedores.